Bom, queridos, graça e paz a todos. Eu gostaria de refletir com vocês um texto que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de número 14. Esse texto, se vocês conferirem aí na Bíblia dos Senhores, vai relatar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus. E Paulo fala que a morte e a ressurreição de Jesus, que ocorreu ao terceiro dia, foi conforme as Escrituras, né? Esse texto está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 4. Esse texto ele intriga muito, porque se o Messias realmente ele ressuscitou segundo diz as Escrituras, onde está essa profecia na Bíblia hebraica relatando que o Messias ressuscitaria, né? Porque quando nós folheamos aí a Bíblia hebraica, aparentemente a gente não encontramos nenhuma profecia que aponte diretamente a ressurreição do Messias, né? Então, onde que nós podemos encontrar essa profecia, né? De onde que Paulo tirou essa ideia, esse conceito de que o Messias ele ressuscitaria? É bem verdade que é muito mais fácil nós encontrarmos o conceito de que o Messias ele morreria. Você lê Isaías 53, a própria tradição judaica, as mais antigas, ela aludem em Isaías 53 como sendo profecias messiânicas, né? Você vê famosos rabinos, você vê eu acho que é o próprio Targum, se eu não me falha a memória, o Targum de Onkelos, que são traduções do hebraico para o aramaico, feita aí num período do Segundo Templo, e fora as outras obras de cunho judaico que aludem aí a Isaías 53 como sendo profecias claramente messiânicas, né? Então é bem mais fácil a gente encontrar realmente que o Messias iria morrer. Mas ressuscitar onde que a gente encontra, né? Então a gente precisa estar ciente de que a Bíblia hebraica ela não é clara sobre a ressurreição do Messias. Mas existem textos na Bíblia hebraica que foram usados como apontamento à ressurreição do Messias, né? Por exemplo, o próprio Jesus em Mateus 16:4, quando a geração contemporânea a dele vai pedir um sinal, ele diz assim: ó geração má e adúltera, né? Vocês me pedem um sinal, e nenhum sinal lhe será dado senão o sinal do profeta Jonas. Embora lá em Jonas, gente, a gente não encontre, ou o texto de Jonas não esteja falando diretamente sobre a ressurreição do Messias, né? Mas o que é interessante é que o próprio Messias, se utilizando de uma das regras hermenêuticas criado por Hileu, se não me falha a memória, ele vai pegar a própria narrativa de Jonas e vai aplicar como sendo uma profecia messiânica da ressurreição de Jesus Cristo, né? O profeta Jonas também ele é considerado, né, pelo misticismo judaico como um discípulo do profeta Elias, né? E a tradição judaica ela afirma que Jonas realmente morreu para que em seguida, depois de 3 dias, ele ressuscitasse. Essa tradição a gente consegue ver, eu acho que é no Zohar, né? No Zohar. É óbvio, é uma tradição. Nós não sabemos se Jesus está se utilizando dessa tradição,
se essa tradição do Zohar já era existente naquele período, mas que a gente encontra no Zohar algo que alude ali que Jonas, de fato, morreu e depois de 3 dias ressuscitou, está lá no Zohar, né? É bem verdade que ao ler o livro de Jonas, a gente não encontra ali claramente sobre a morte de Jonas. Até o que parece, o texto lá do livro de Jonas menciona que Jonas, mesmo sendo engolido por um peixe, ele está em consciência, né? Jonas ele está em consciência. Então, a história do Jonas, do profeta Jonas, foi utilizada por Jesus dentro de uma interpretação do método Pardês como algo que aludiria, né, os 3 dias que ele passaria no Sheol, e que ao terceiro dia ele a ressuscitaria. Então, essa interpretação, esse estilo interpretativo foi usado pelo próprio Jesus ao aplicar a sua morte e sua ressurreição, aludindo ao sinal do profeta Jonas. Tá? Outro texto também que poderia aludir aí à ressurreição do Messias é o livro dos Salmos, né? Os Salmos 16:10, que é outro texto que é bastante usado para aludir de fato à ressurreição do Messias, né? Aonde vai afirmar, quando Jesus ele aplica esses salmos aqui, Salmo 16:10, eu acho que é o rei, né? Quando o rei vai dizer que Deus ele não deixaria seu corpo se decompor, né? Não deixaria a sua alma na morte, alguma coisa desse tipo. Ele vai pegar esse texto e vai aplicar, dizendo que o Criador não deixaria a sua alma na sepultura. Vou até ler o livro de Salmos aqui, Salmos 16:10, para a gente refletir. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Diz assim: Pois não abandonarás minha alma, pois não abandonarás minha vida no Sheol, nem deixará que o fiel veja a cova. Né? Então, esse texto aqui, que já é um prelúdio da ressurreição, né? Um prelúdio da ressurreição, ele é aplicado agora aqui ao Mashiach, né? Aonde o Mashiach aplica esse próprio texto, os escritores entenderam isso pelo método Pardês da época, e aplicaram que o Eterno não deixaria o Mashiach na sepultura, mas que o Mashiach seria ressuscitado. Pois não abandonarás minha vida no Sheol, né? E é interessante que a palavra Sheol aqui, pelo contexto, ela significa sepultura. Então, essa é uma outra fonte, além do sinal de Jonas. Esse livro de Salmos é uma outra fonte interpretativa do método Pardês usado por Jesus e pelos apóstolos muitas das vezes, que é onde aludia que o Messias ele ressuscitaria. Ou seja, que além de a profecia mostrar, como Isaías 53, que o Messias ele morreria, o seu corpo não permaneceria no Sheol. No caso de Salmo, seria o contexto na sepultura, né? E ele seria ressuscitado na sepultura. Então, quando Paulo diz, né, que lá no texto aonde Paulo vai trabalhar a ideia, né, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, nós encontramos aqui essa referência dos Salmos, nós encontramos o próprio sinal que Jesus disse que não seria outro sinal dado senão o sinal do profeta Jonas, e encontramos também uma tradição muito possível posterior, nós não sabemos ainda, tem coisas no Zohar que são tradições medievais, né, e são de cunho mais místico, mas que aludem, mas segundo essa tradição aludem que o Jonas de fato ele morreu para depois de 3 dias ressurgir, ser vomitado, ser cuspido pelo grande peixe
e sair dali com vida, né? Então, o próprio Jesus vai se utilizar da história de Jonas para aludir de uma forma interpretativa que ele morreria, passaria 3 dias no Sheol, né, na sepultura, mas que assim como Jonas foi cuspido para fora e sobreviveu, ele também ressuscitaria depois de 3 dias vivo, né? E também como os salmos que nós lemos, né, os salmos de número 16, versículo de número 14, que também foi aplicado, tá? Então, o que nós encontramos para explicar geralmente esse texto de 1 Coríntios é essas 3 profecias. Sinal do profeta Jonas, Salmos 19 e uma possível tradição